Graça e paz, meus irmãos, professor Wellington falando aqui com vocês. Continuando aqui a nossa análise bíblica de Efésios, nós vamos dar uma olhada na porção que vai do capítulo 5, verso 21, até o capítulo 6, verso 9. Nós vamos dar uma olhada bem panorâmica, tocando em alguns pontos centrais, mas conversando mais acerca dos pontos centrais. E eu quero, como leitura de partida, ainda que não vamos caminhar por esses versículos, começar no verso 18 do capítulo 5, que diz assim na minha versão: E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças a Deus por tudo, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Essa é a chave. Essa é a chave. A porção que nós vamos estudar, que vai do verso 21, do capítulo 5, do verso 21 até o 6, verso 10, ele vai estar tudo que vai ser dito, tudo que você lê, ele está sob o guarda-chuva da sujeição mútua. Sujeição mútua. Por isso aqui o título que eu dei a essa sessão, né, baseada no comentário, no livro do nosso querido irmão Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que os seus livros Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento. Uma vida caracterizada pela submissão mútua, onde Paulo vai dividir essa submissão em vários níveis de relacionamento. É a base do relacionamento do servo de Deus, é a submissão mútua. Então essa ordem é baseada na reverência a Cristo, que está lá, parte B do verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então a base que demanda de nós, a autoridade que demanda de nós a sujeição mútua é o temor a Cristo. Isso que fundamenta a nossa mútua sujeição. Então, as esposas cristãs vão demonstrar essa reverência se submetendo ao seu marido. O marido vai demonstrar essa reverência amando a sua esposa sacrificialmente. O filho vai demonstrar essa reverência obedecendo seus pais. Os pais vão demonstrar essa reverência cuidando do seu filho de maneira estável, não levando ele à ira. Os escravos, servos, empregados, funcionários, trazendo para o nosso contexto hoje, demonstram essa reverência, esse temor, servindo aos seus patrões, seus mestres, seus senhores, como ao próprio Cristo. Os senhores, patrões, empregadores, chefes, demonstram tal reverência com tratamento compassivo no temor do Senhor. Então, a base de todo esse relacionamento é a submissão. E o que propõe, a proposição dessa submissão é a sujeição, a reverência, o temor a Cristo. Então nós vamos andar nessa porção, nessa perícope, né, nessa grande perícope, que vai do capítulo 5, verso 21 até o 6, verso 9. Lembrando, meus irmãos, que às vezes essa coisa... mas um texto que começa no 21 e termina no 5:21, termina no 5:29. Na verdade, esse texto ele começa até antes. Até antes. O que a gente tem que ter em mente é que essa divisão de capítulo e versículo é coisa nova, não faz parte do texto original. Então esse é um desafio nosso, na leitura do texto, identificar onde começa um assunto, onde termina outro. Então, falando da submissão, a própria noção de submissão à autoridade é totalmente incompatível às atitudes contemporâneas de permissividade e liberdade. Qual deveria ser a nossa reação a esses movimentos como cristão? Não hesito em dizer, como cristão, deveríamos acolhê-los. Mulheres, crianças, trabalhadores sempre foram reprimidos e sufocados. Nós que anunciamos o nome de Cristo precisamos reconhecer com vergonha que nós mesmos muitas vezes concordamos com o status quo. E assim ajudamos a perpetuar algumas formas de opressão humana
em vez de estarmos na vanguarda daqueles que buscam mudanças sociais para a vida de mulheres, crianças, trabalho, liberdade principalmente, que devem a sua liberdade principalmente a Cristo, que tratou as mulheres e as crianças com cortesia e dignidade em uma época em que elas poderiam ser desprezadas. Fecha aspas, a palavra de John Stott no seu comentário à Carta aos Efésios, Uma Nova Sociedade em Cristo. Meus irmãos, vivemos tempos de insubmissão às autoridades. Ao mesmo tempo, vivemos tempo de separação. Como assim separação? Onde a sociedade está dividida em guetos, polarizadas politicamente, socialmente, e em guetos estruturalmente e socialmente. Sim, temos guetos, onde nós temos os grupos LGBTs, nós temos os grupos mulheres negras, nós temos os grupos dos negros propriamente dito, nós temos os grupos das mulheres, a parte das mulheres negras, nós temos os grupos dos liberais, nós temos os grupos dos progressistas, nós temos os grupos dos conservadores, enfim, grupos. Sectarismo é uma marca do nosso tempo. Mas o que John Stott diz ali é que a busca pela unidade e não ser sectário não quer dizer que nós podemos fazer vista grossa para as injustiças. Não esqueça que nós somos bem-aventurados por termos fome e sede de justiça. Essa fome e sede de justiça deve nos levar como igreja a sermos vozes proféticas que denunciam as injustiças entre os segmentos, entre os grupos sociais. Sejam eles mulheres, sejam eles homens, sejam eles negros, sejam eles brancos, sejam eles héteros ou homossexuais. Nós não somos defensores da injustiça. Justiça para todos. Balança justa para o que serve e para o que não serve. Então nós precisamos. O que nós não podemos é nos juntarmos a movimentos sectários que querem gerar, a partir de uma premissa legítima, de uma verdade, que é busca de direitos, de igualdade, criar grupos que não se reconhecem parte de um todo. Importante isso. Então vamos caminhar aqui na nossa análise. O slide bem pequenininho, mas com temas muito. A submissão mútua é uma ordem baseada na reverência ao exemplo de Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. No temor de Jesus Cristo. Porque eu temo, reverencio ao Senhor, eu me sujeito a Ele e aos meus irmãos. Eu me sujeito ao Senhor e aos meus irmãos. Não existe relacionamento saudável em nenhuma esfera da vida cristã onde não haja submissão, mútua submissão. Por que a ideia da submissão da mulher, conforme está registrado nos versos 22 e 24, soa tão mal? Porque ninguém começa a falar da submissão da mulher, no verso que começa a falar disso no verso 22, sem antes começar o prólogo da discussão com a recomendação de uma mútua sujeição. A mulher se sujeita a um marido que já é sujeito a ela, que deve ser sujeito a ela. Não sujeito no sentido de abrir mão daquilo que lhe é particular, peculiar, dado por Deus. Da mesma forma, a sujeição da mulher não é naquilo que lhe é próprio se anular diante do homem. É uma sujeição em temor ao Senhor, a um marido que a ama, à semelhança do Senhor. Então, o texto diz, versos 22 a 24, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Essa sujeição mútua, que é a chave para relacionamentos saudáveis,
vai levar essa mulher a entender que ela se submete primeiramente a Cristo. E por ser submissa a Cristo, se submete a esse marido que foi constituído por Deus como cabeça na relação marital, na relação matrimonial. Só que ela vai receber desse marido, versos 24 e 25, marido, cada um de vós ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo purificando com o lavar da água da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então, esse marido, ele vai ser convidativo. Esse marido que se submete como primeiro, como sacerdote, como cabeça do lar, ele em submissão a Cristo, em reverência a Cristo, ele vai ter um amor que exige abnegação, ele vai ser um abnegado. Verso 25, cada um de vós ame a sua mulher como Cristo ama a igreja. E o que Cristo faz? Ele se dá, ele abre mão. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo e a semelhança de homem, e plantou, lançou os fundamentos, comprou a igreja, se fez de servo, né? A minha camisa, olha só essa camisa aqui, meus irmãos, olha só, venceu perdendo, viveu morrendo, reinou servindo. Ele reinou servindo. Um amor sacrificial abnegado, onde ele abriu mão da sua glória, de valer-se da sua glória, melhor dizendo, porque ele em todo o tempo ele é glorioso, mas de fazer uso da sua prerrogativa de Deus glorioso para servir-nos. E o marido, reverente a exemplo de Cristo, ele abre mão da sua posição para servir a sua esposa. Esse amor do marido, ele exige um esforço para fazer da esposa a melhor pessoa que ela pode ser, como Cristo faz pela igreja. Um segundo movimento, esse amor do marido, ele não é um amor condescendente. Olha como isso é importante. Olha aqui como isso é importante. Amar como Cristo ama a igreja não significa ser condescendente. Porque Cristo não abre mão de nos corrigir, exortar, com o alvo de nos conformar a Ele. E o marido que ama a sua esposa, à semelhança de Cristo, ele deve corrigi-la, exortá-la e direcioná-la para o caminho de conformá-la a Cristo. Como Cristo apresenta para si mesmo a igreja gloriosa, o melhor que ela pode ser mediante ao seu agir no meio, no seio da igreja e nos membros desse corpo, da mesma forma o marido, ele deve se preocupar com a santificação, com o aperfeiçoamento e o crescimento dessa mulher. Não é um amor negligente, condescendente. É um amor abnegado. É aquele amor que Paulo, em outro lugar, lá em Romanos, ele fala, Romanos 12, né? Que ninguém se leve em alta conta, para além do que convém, antes seja o próximo mais importante. Então é aquela coisa, eu vou ceder aqui, porque tá me machucando, tá me incomodando, mas é possível que eu caminhe dessa forma, porque essa forma não vai estar machucando-a, não vai estar prejudicando o seu crescimento, não vai estar prejudicando o seu processo de santificação, de conformar-se a Cristo. Então eu abro mão. Esse amor exige que eu olhe para minha esposa e busque em Cristo Jesus meios de conformá-la, de ser um instrumento de Deus na vida dela, de maneira a apresentá-la como a igreja santa e irrepreensível, o melhor que ela pode ser. Eu preciso pensar nisso. E ao ver uma mulher crente, sábia, santa, que reverencia o Senhor, ela vai olhar para esse marido
tendo olhado para Cristo, recebido dele a ordem, recebido dele o seu papel na relação e olhando para um marido que busca também satisfazer a Cristo, ela se submete a esse marido por submissão e reverência ao Cristo. E dela também vai se pedir um amor abnegado, sacrificial. Porque em muitos momentos ela não verá nesse marido aquilo que deveria esse marido apresentar. E ela vai exigir dela um sacrifício, uma abnegação. Então é uma mutualidade de submissão que é mediada e sinalizada pela submissão do Senhor. Seguindo, resumindo, o casamento cristão deve ser caracterizado por compromisso abnegado, como uma ilustração do relacionamento de Cristo e a igreja. Aí, vamos ler agora a porção do 5 ao 31. 5, do 31 ao 33. Então, ó, porque somos membros do mesmo corpo. Não esqueça, essa perícope do 22 ao 20, do 21, do 22 até o 30, até o 33, está falando do relacionamento marital, marido e mulher, que nós já destacamos alguns pontos, que começa com a submissão mútua, né, baseada no temor de Cristo, e aí tá, nós lemos, assim o marido deve amar sua mulher como o seu próprio corpo. A partir do 31 diz, ó, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Por isso que o verso 29 e 30 diz que se tornaram, né, porque ninguém jamais, ó, assim o marido deve amar a mulher, deixa eu ler o 28 para não ficar confuso, 28, ó, verso 28, o marido deve amar sua mulher como o próprio corpo, quem ama sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, como somos membros do corpo de Cristo, Cristo nos ama, nos alimenta e cuida de nós, para nos apresentar a Ele santos, irrepreensível e glorioso. O marido, por ser um com a mulher, ele ama o seu corpo, que é ele e a mulher. Então ele cuida, alimenta, para apresentar santos e irrepreensível. Porque está escrito, o homem deixará pai e mãe, verso 31, e se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Então é um só corpo. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Essa é a figura de relacionamento, como Deus se relaciona com a igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. É uma mutualidade. Seguindo nesse padrão de mutualidade que deve caracterizar a vida cristã, nós vamos para o verso 1 e 3 do capítulo 6, ó. Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa. Sempre o que precede o posicionamento que é exigido é, verso 21, sujeitando-se uns aos outros em amor. Porque o que é pedido dos filhos, ele tem uma contrapartida na resposta do pai. E vós, pai, verso 4, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas cria-os na disciplina e instrução do Senhor. É um desafio para o homem grego ou helenizado do tempo de Paulo, quando Paulo fala de honrar e cuidar da mulher. Mais um outro desafio, quando manda honrar e cuidar dos servos, uma relação de submissão mútua. Porque a mulher, naquele tempo de Paulo, era reputada como nada. O marido tinha a mulher como aquela que procriava e administrava a casa. Eles tinham a licença para se prostituírem, para ter relacionamento fora do casamento, para viver da forma que quisesse, sem dever satisfação à sua mulher. Então Paulo desafia esse marido a uma vida de amor abnegado, diante daquilo que ele pensava ser direito, de amor sacrificial, tendo essa mulher como
o seu corpo como parte de si mesmo. E não só isso, Paulo, na relação de pai e filho, que naquele contexto as famílias, principalmente as famílias que tinham alguma condição, pegavam os seus filhos tão logo desmamasse na tenridade e tirava do seio familiar para terceirizar totalmente a sua educação. Esse movimento que nós estamos vendo de moderno, né, não obstante por motivos diferentes, que os pais pegam seus filhos e enfiam nas creches o dia todo, cursos e etc., e pouco tem contato com os filhos, já era assim no primeiro século e ao longo do grande período da história. Porque aqueles que tinham condições pegavam seus filhos tão logo chegavam na idade da educação e colocavam aos pés dos filósofos, aos pés dos paidagogos da época, né? Daqueles que mentoreavam, que cuidavam, que estavam o tempo todo com seus filhos. A educação dos filhos não era conduzida pelos pais no contexto greco-romano helenizado, diferente do contexto judaico, né, que o pai tinha essa preocupação. Mas no contexto helenizado, judaico, greco-romano, essa educação era terceirizada. Os filhos iam para aprender com os generais, aprender com os gladiadores, treinar com os soldados. Então era muito cedo eles eram tirados do convívio desse familiar. Então essa relação de submissão, ela não existia. Existia uma questão de autoridade do patriarca que mandava e cobrava resultado. E Paulo introduz um novo padrão de relação, não é relação mútua, uns aos outros em amor. Você precisa amar o seu filho, você precisa se sujeitar ao seu filho no temor do Senhor. Você não pode provocar o seu filho à ira, mas do filho é requerido obediência e submissão ao pai. E isso não é uma ordem do Novo Testamento, não é uma inserção de Paulo. Ele faz referência ao mandamento com promessa que está lá no Decálogo. Olha, desde os tempos antigos Deus já determinou que os filhos devem honrar o seu pai. Seguindo nesses relacionamentos de submissão, nós vemos Paulo agora tratar das relações de senhores e servos, patrões e empregados. Ele chega para o servo e diz: olha, demonstre tal reverência servindo a seu mestre como o próprio Cristo, sincera, zelosa e respeitosamente com vista às recompensas de Cristo. Que está no verso 5 ao 8. Vós, escravos, obedecei os vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Ele diz que essa obediência tem que ser a semelhança da obediência a Cristo. Não servindo só quando somos observados, mas como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como se servisse ao Senhor e não a homens. Olha, meus irmãos, se nós como servos de Deus vivêssemos uma relação com os nossos chefes, com os nossos senhores, com os nossos empregadores, nesse padrão que Paulo diz aqui, com certeza não teria cristão empregado, porque quando você ia ser motivo de se colocar no currículo: eu sou crente em Cristo Jesus, eu sou servo de Deus, mas o que acontece na verdade é o contrário, né? Infelizmente, muitos nem querem ter cristãos nas suas empresas. Mas se nós vivêssemos a semelhança do que diz aqui, servindo naquelas portas de emprego que o Senhor nos abriu, como se ao Senhor servíssemos, com certeza nós só sairíamos pedindo que Deus nos abençoe e nos molde. Da mesma maneira é cobrada dos mestres, dos empregadores, dos patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vós, está no céu e não faz diferença entre pessoas. E olha, é cobrada do empregador, do mestre, do Senhor,
um tratamento compassivo e respeitoso à luz do exemplo de Cristo como seu mestre e justo e amoroso. Como Cristo nos trata, nós devemos tratar uns aos outros, seja em qual relação for. E não é diferente nas relações profissionais trabalhistas. E da mesma forma, como temos empreendedores, empregadores, senhores, cristãos que não se relacionam com os seus servos de maneira cristã. De maneira cristã. E quando Paulo diz aqui, sabendo que o Senhor deles é seu quanto dele, o Senhor que está no céu, não está falando só para aquele seu empregado crente, para o funcionário crente. Todos foram criados à semelhança de Deus. Devem ser tratados de maneira compassiva e respeitosa, à semelhança como Cristo trata a todos. Então, meus irmãos, terminando essa perícope, voltamos à frase de início: uma vida caracterizada pela submissão mútua. E essa submissão mútua, ela tem uma marca, que é da sujeição uns aos outros no temor do Senhor, que vai exigir da gente amor abnegado, sacrificial. Paulo, deixa eu tentar achar aqui o texto de Romanos, tá? Paulo dizendo aos Romanos, ele já fala isso, escrevendo Romanos, da necessidade da gente não se... Achei aqui, Romanos 12. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, todos membros não têm a mesma função. Assim também todos nós, embora somos um só corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferenças segundo a graça que nos foi dada. Então, meu irmão, é submeter uns aos outros, sempre, e no temor do Senhor. Não é uma submissão forçada. E eu quero terminar aqui lendo o que o Wilson Porte escreve no livro dele sobre essa submissão. Com essas palavras, que nós lemos lá do verso 18 ao 21, Paulo encerra. Calma aí. O louvor é o modo. Com essas palavras, Paulo encerra a introdução da penúltima seção da Epístola aos Efésios, cujo enfoque é a família, ponto que abordaremos mais à frente. O louvor é o modo como os cristãos devem andar e viver. Os salmos devem constar das nossas conversas. Com isso, não quero dizer que necessariamente devamos ficar citando versículos o tempo todo, mas que o conteúdo por trás dos salmos deve permear o que falamos. Deus é a força. Deus é a nossa força, a nossa proteção, o nosso livramento, o nosso perdão e etc. Tudo que vivemos foi vivido também pelos homens que escreveram os saltérios. Os salmos são manifestação de sentimentos humanos diante de todas as situações vividas por nós. De tudo que vivemos hoje, não há nada que não tenha sido experimentado também pelo salmista. Além do louvor, Paulo recomendou que dessem ações de graças por tudo que lhe acontecesse. Com toda certeza, os crentes de Éfeso não estavam isentos de aflições nem sofrimento, mas experimentavam absolutamente tudo o que nós experimentamos também hoje. Em meio a tudo que viviam, são orientados a ser gratos por toda e qualquer coisa que lhe acontecesse.
pois viver com gratidão é o modo como Deus deseja que vivamos. Uma das formas de nos enchermos do Espírito Santo é justamente cultivar uma vida de gratidão. Então, uma marca que antecede a sujeição que é apontada no verso 21 que nós lemos é a vida de louvor. E essa vida de louvor ela requer alguns posicionamentos. Então, o que antecede a vida de sujeição mútua que está indicado no verso 21 do capítulo 5 é aquela vida que nós decidimos ter de enchermos do Espírito, que traz, né, que nos livra da devassidão, que nos faz cantar ao Senhor mediante as circunstâncias de dificuldade, que nos faz olhar para o outro com o amor de Jesus. Que nossa vida seja caracterizada pela submissão mútua no amor e no temor do Senhor.